Olá, seja bem-vinda e bem-vindo novamente ao canal. Iniciando as aulas de 2025, trago hoje para vocês esse modelo retangular, formado todo por esse padrão de losangos no corpo da peça. Essa peça é muito simples de trabalhar, como vocês irão ver no decorrer da aula, pois as voltas seguem uma sequência de padrões que se completam, tanto na lateral mais comprida quanto na mais estreita. O bico também é fácil de trabalhar e encerra a peça completando o desenho central. Para o tapete que fiz na aula, usei 3 tons de marrom, ambos no fio número 6. E esse tapete ficou medindo 45 cm de largura por 63 cm de comprimento. Agora, falando do peso, vou ligando a balança e ela está zerada. Agora, pesando a peça, ficou entre 330 a 335 gramas. Para a confecção, usei também agulha de 3,5 mm e tesoura para os arremates. Na descrição, logo abaixo do vídeo, deixo mais informações sobre os materiais que usei, caso tenha interesse em usar os mesmos materiais que eu. Bem, desenvolvi a peça e a aula com muito carinho para vocês, e espero que gostem. Se gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar seu comentário. É muito importante para mim saber sua opinião tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bem, e sem mais delongas, vamos agora para o passo a passo. Bem, para dar início ao trabalho, vamos fazer um cordão com 34 correntes. Então, começo fazendo a laçada inicial e eu já conto ela como a minha primeira corrente. Agora sigo trabalhando até completar um total de 34 correntinhas. Vou fazer as minhas e vem. Após completo o cordão inicial, vamos trabalhar agora a primeira volta. Para começar, contamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, voltando atrás no cordão inicial. E na sexta corrente, prendemos um ponto alto. Esse aqui é o primeiro ponto alto de um grupo com 11 pontos altos que vamos trabalhar. Então, dando sequência, venho para a corrente logo à frente, nela prendo mais um ponto alto. Na próxima corrente, prendo o terceiro ponto alto. E vamos seguindo assim, fazendo um ponto alto para cada corrente do cordão, até o total de 11 pontos altos. Vou completar os meus e já vem. Aqui estão completos os 11 pontos altos. E agora, dando continuidade, faço 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, vamos pular 2 correntes no cordão de base. E a partir da terceira, vou trabalhar mais um grupo com 11 pontos altos, seguindo a mesma orientação que passei anteriormente. Bem, até aqui está assim a volta. Completei o segundo grupo com 11 pontos altos e restaram as últimas 5 correntes do cordão vazias. Agora vamos encerrar a primeira volta. Bem, para encerrar, começo prendendo bem a laçada que está aqui na agulha para que ela não fique solta e vou encontrar a primeira corrente que fiz, que no meu caso é a laçada inicial. Vou atravessar a agulha pegando bem aqui por baixo dessa linha e juntar com a laçada que está na agulha. Agora basta fechar a volta com um ponto baixíssimo. Assim está fechada e concluída a primeira volta do tapete. Agora, para darmos continuidade, iniciamos a segunda volta, soltando um pouco a laçada que está na agulha, introduzo ela por baixo das correntes, puxo a linha. Agora fecho aqui um ponto baixo
E depois desse ponto baixo, eu vou subir 4 correntes. Depois das 4 correntes, vamos voltar trabalhando aqui dentro dessa argolinha de correntes no canto. Nela, vou fazer 3 pontos altos, já aproveitando para ir prendendo a ponta de linha do começo do trabalho por baixo dos pontos que for trabalhar. Então, trabalho aqui o meu bloquinho. Após esse bloco, agora eu faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, volto na argolinha do canto, trabalhando mais 3 pontos altos. Após concluir esse segundo bloco, antes de dar continuidade ao trabalho, vou arrematar a ponta de linha. Então, caso queira, você pode fazer aí já o arremate da linha também. Agora, dando continuidade, faço 2 correntes. Vamos pular os próximos 2 pontos altos no grupo de base. E a partir do terceiro, vamos trabalhar um grupo com 7 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Assim estão completos os 7 pontos altos. Agora, dando sequência, faço 2 correntes. Pulo esses últimos 2 pontos altos que restaram na base e venho trabalhar aqui dentro do intervalo. Aqui vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Após completar esse bloquinho, faço 2 correntes. Pulo os próximos 2 pontos altos e a partir do terceiro vou trabalhar novamente um grupo de 7 pontos altos, seguindo a mesma orientação do anterior. Até aqui está assim o padrão da volta. Agora, dando continuidade, vamos fazer 2 correntes. Pulamos os últimos 2 pontos altos na base e vamos trabalhar agora na argolinha do canto. Dentro dela vou fazer 3 pontos altos. Após esse primeiro bloco, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, agora volto na argolinha trabalhando mais 3 pontos altos. Bem, após completar o segundo bloco, ainda vou repetir esse padrão mais uma vez, fazendo as 3 correntes e trabalhando 3 pontos altos na argolinha. Após concluído o padrão da lateral mais estreita, agora dou sequência repetindo as orientações que passei na lateral mais comprida. Vou trabalhar até completar o segundo bloco de 7 pontos altos e venho encerrando a volta com vocês. Trabalhei como havia orientado e após completo o bloco de 7 pontos altos, agora vamos encerrar a volta. Bem, então dando continuidade, faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos e venho trabalhar aqui na argolinha do canto. Aqui dentro vou fazer 2 pontos altos, após os 2 pontos altos, agora basta fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na primeira corrente que fizemos, logo após o ponto baixo. E assim está fechada e completa a segunda volta. Dando sequência, vamos trabalhar agora a terceira volta. Partindo do ponto onde fechamos a volta anterior, solto um pouco a laçada aqui na agulha e caminho com um ponto baixíssimo para a corrente logo à frente. Após esse ponto baixíssimo, agora vou introduzir a agulha novamente por baixo das correntes do canto, puxar a linha e prender aqui um ponto baixo.
Depois do ponto baixo, subo 4 correntes. Depois das 4 correntes, vamos trabalhar a lateral mais estreita. Nela, fazemos um bloco com 7 pontos altos. Os 2 primeiros faço ainda no intervalo do canto. Após concluir esses 2 pontos altos, agora sobre o bloco à frente, faço um ponto alto sobre cada ponto do grupo. Até aqui está assim o bloco, agora vou completar fazendo mais 2 pontos altos no próximo canto. E ficou assim o nosso bloco com 7 pontos altos. Agora, dando continuidade, viro o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, vou voltar trabalhando agora a lateral mais comprida. Para iniciar, vou novamente fazer um bloco com 7 pontos altos, seguindo a mesma orientação do anterior. Então, trabalho 2 pontos altos, ainda no mesmo intervalo do canto. Sobre o bloco de 3 pontos altos, faço um ponto alto para cada um deles. E agora completo o bloco fazendo mais 2 pontos altos no próximo intervalo. E bem, ficou assim o nosso bloco de 7 pontos altos da lateral mais comprida. Agora, dando continuidade, faço 2 correntes. E agora encontramos na base o bloco com 7 pontos altos. E sobre ele eu trabalho da seguinte maneira. Pulo os 2 primeiros pontos altos. E a partir do terceiro, fazemos um bloquinho de 3 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto na base. Após completar os 3 pontos altos, faço 2 correntes. Pulo os últimos 2 pontos altos e a partir do intervalo à frente, vamos fazer mais 7 pontos altos, trabalhando os 2 primeiros no intervalo. Sobre o bloco, faço um ponto alto para cada ponto de base. E concluo o grupo fazendo mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Depois dos 7 pontos altos, fazemos 2 correntes. E novamente vamos trabalhar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Então, pulo os 2 primeiros pontos na base e a partir do terceiro, faço o meu bloquinho. Bem, após concluir esse bloquinho, sigo fazendo 2 correntes. Pulo os 2 pontos altos e a partir do intervalo à frente, vamos fazer mais um bloco de 7 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que trabalhamos anteriormente. Trabalhando como havia orientado, ficou assim o bloco de 7 pontos altos. Agora viro o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, vou voltar na lateral mais estreita, fazendo mais um bloco com 7 pontos altos, igual fizemos do outro lado. Após concluir o bloco, eu faço 3 correntes. E novamente faço 7 pontos altos, agora já na lateral mais comprida. Após completar esse padrão, agora basta repetir no restante da lateral mais comprida as mesmas orientações que passei do outro lado. Então, vou trabalhar a minha até fazer aqui o segundo bloquinho de 3 pontos altos e venho encerrando a volta com vocês.
Trabalhei com o padrão que havia orientado, até aqui está assim a volta, e agora vamos encerrar. Após esses 3 pontos altos, sigo fazendo 2 correntes. E agora vamos trabalhar o nosso último bloco com 7 pontos altos. Então, faço os 2 primeiros no intervalo e mais 3 pontos altos sobre o bloco à frente. Até aqui fizemos 5 dos 7 pontos altos. Agora vamos fazer o 6º ponto alto, já no intervalo do canto. E agora vamos completar o bloco fechando a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na primeira corrente que fizemos, logo após o ponto baixo. E assim está completo o último bloco e fechada a volta. Agora, dando sequência, vamos iniciar a 4ª volta. Novamente, inicio caminhando com um ponto baixíssimo para a corrente logo à frente. Depois do ponto baixíssimo, volto no intervalo do canto e prendo aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, subo 4 correntes. E depois das 4 correntes, vamos trabalhar a lateral mais estreita. Nessa volta, vamos fazer um bloco com 11 pontos altos, fazendo os 2 primeiros ainda no intervalo do canto. Depois dos 2 pontos altos, agora sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto no grupo de base. Até aqui trabalhei 9 dos 11 pontos altos. Agora faço os últimos 2 no intervalo do canto. E ficou assim o bloco com 11 pontos altos. Agora, dando sequência, viro o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, agora na lateral mais comprida do outro lado, vou iniciar trabalhando um bloco com 11 pontos altos, igualzinho esse último que fiz com vocês. Então, inicio trabalhando os 2 primeiros pontos altos ainda no intervalo do canto. Depois desses 2 pontos altos, sobre o bloco à frente, faço um ponto alto sobre cada ponto do bloco. E agora concluo o bloco fazendo mais 2 pontos altos no intervalo à frente. Após concluir esse bloco, sigo fazendo 2 correntes. Vamos pular o bloco de 3 pontos altos à frente e, a partir do intervalo, vamos fazer novamente um bloco com 11 pontos altos, seguindo a mesma orientação que trabalhamos anteriormente. Então, trabalho 2 pontos altos no intervalo. Sobre os blocos de base, faço um ponto alto para cada ponto alto. E finalizamos o bloco fazendo mais 2 pontos altos no intervalo à frente. Após concluídos os 11 pontos altos, repito o padrão fazendo 2 correntes. Pulando esse bloco de 3 pontos altos na base e, a partir do intervalo à frente, trabalho mais 11 pontos altos, seguindo a mesma orientação. Bem, até aqui está assim o padrão da 4ª volta. E agora, dando continuidade, vamos virar o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, trabalhamos o nosso bloco de 11 pontos altos na lateral mais estreita, igual fizemos do outro lado. Após o bloco, faço 3 correntes.
E depois das 3 correntes, agora vamos seguir repetindo na lateral mais comprida o mesmo padrão que expliquei para vocês até aqui. Vou trabalhar até completar o segundo bloco com 11 pontos altos e venho mostrando como trabalhamos o último bloco e encerramos a volta. Bem, e completos os 2 primeiros blocos, agora vamos dar continuidade fazendo 2 correntes e vamos dar início ao último bloco de 11 pontos altos da lateral. Então, inicio trabalhando normalmente, fazendo 2 pontos altos no intervalo e um ponto alto sobre cada ponto alto do bloco à frente. Agora, dando sequência, trabalho mais um ponto alto no intervalo do canto. E agora completamos o bloco prendendo um ponto baixíssimo na primeira corrente que fizemos, logo depois do ponto baixo. E assim está completo o bloco e a volta. Bem, até aqui está assim o nosso trabalho e agora já está começando a ficar visível o padrão do corpo da peça. Agora, dando continuidade, vamos fazer a quinta volta. Bem, e como vocês podem ter notado, nós vamos iniciar todas as voltas do corpo dessa peça, seguindo sempre a mesma orientação. Então, eu vou mostrar aqui nessa volta e nas próximas já venho com esse padrão inicial feito, para que a aula não fique repetitiva. Então, sempre caminhamos com um ponto baixíssimo para a corrente logo à frente. Agora prendemos um ponto baixo no intervalo de correntes e subimos 4 correntes. Então, é com esse padrão que vamos sempre iniciar as voltas. Agora, dando continuidade nessa volta, na lateral mais estreita, venho no intervalo, trabalho um bloco com 3 pontos altos. Depois do bloquinho, sigo fazendo 2 correntes. E agora, sobre esse bloco de base, vamos fazer um bloco com 7 pontos altos. Então, pulo os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do grupo, até completar 7. Completos os 7 pontos altos, dou sequência fazendo 2 correntes. Pulamos os últimos 2 pontos altos na base e agora vamos virar o canto. Para virar o canto aqui na quinta volta, fazemos um leque, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, tudo aqui dentro do intervalo do canto. Completei o leque do canto como havia orientado, e agora dando sequência, faço 2 correntes. E novamente, sobre o bloco com 11 pontos altos, trabalho 7 pontos altos, seguindo sempre o mesmo padrão. Então, pulo os 2 primeiros pontos e a partir do terceiro dou início. Após concluídos os 7 pontos altos, sempre fazemos 2 correntes e vamos ir direto para o intervalo logo à frente. Aqui dentro vamos trabalhar 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes de separação e trabalho novamente 7 pontos altos sobre o bloco de base. Bem, e é com esse padrão que seguimos trabalhando a lateral mais comprida. Eu ainda vou repetir essas orientações mais uma vez, até chegar aqui novamente para virar o canto.
Então, vou fazer a minha e venho. Completei a lateral mais comprida, como havia orientado. Fiz aqui 3 blocos de 7 pontos altos. E após o último bloco, vamos dar continuidade fazendo 2 correntes. Depois das 2 correntes, novamente vou virar o canto, fazendo o leque de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Após o leque, faço 2 correntes e trabalho 7 pontos altos sobre o bloco de base. Após os 7 pontos altos, faço 2 correntes e novamente viro o canto. Bem, e após concluir a lateral mais estreita, agora basta seguir trabalhando na lateral mais comprida o mesmo padrão que fizemos até aqui. Vou trabalhar a minha até completar o terceiro bloco de 7 pontos altos e venho encerrando a volta com vocês. Trabalhei como havia orientado e após esse último bloco de 7 pontos altos, agora vamos encerrar a volta. Após esse bloco, faço 2 correntes. E para encerrar as voltas, vamos seguir sempre uma mesma ideia. Vamos completar o último bloquinho da volta aqui no intervalo do canto. Nessa volta, eu preciso completar um bloco com 3 pontos altos, assim como fizemos para iniciar. Então, inicio trabalhando 2 pontos altos aqui dentro do intervalo. E para completar, utilizo o ponto baixo e a primeira corrente como último ponto alto. Então, basta fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na primeira corrente. E assim está completo o último bloco e a volta. Bem, dando sequência, vamos trabalhar agora a sexta volta. Dei início à volta trabalhando com o padrão que havia orientado anteriormente, e agora na lateral mais estreita, vou começar trabalhando um bloco com 7 pontos altos, seguindo a seguinte orientação. Venho no intervalo do canto e trabalho os 2 primeiros pontos altos. Agora, sobre o bloco de base, faço um ponto alto sobre cada ponto. E agora vou completar o bloco fazendo mais 2 pontos altos no intervalo à frente. Após completar o bloco, faço 2 correntes de separação. E sobre o bloco à frente, vamos fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Então, sempre inicio pulando os 2 primeiros. E a partir do terceiro, vou trabalhar aqui um ponto alto sobre cada um dos próximos 3 pontos de base. Após completar os 3 pontos altos, faço 2 correntes. E novamente vou repetir um bloco com 7 pontos altos, igual ao último que trabalhamos. Concluído o bloco, viro o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, agora vamos trabalhar a lateral mais comprida. Para começar, trabalhamos um bloco com 7 pontos altos, seguindo a mesma orientação que trabalhamos nos 2 blocos anteriores. Após o bloco, repetindo o padrão, faço 2 correntes.
E sobre o bloco de base, vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, pulo os 2 primeiros e a partir do terceiro, dou início ao bloco. Depois dos 3 pontos altos, sigo fazendo 2 correntes. E a partir do intervalo à frente, vamos fazer mais um bloco com 7 pontos altos. Após completar o bloco, faço 2 correntes. Sobre o bloco de 7 pontos altos, repito o bloquinho com 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes. E sigo repetindo esse padrão no restante da lateral. Segui trabalhando com o padrão que havia orientado. E após esse último bloco de 3 pontos altos, agora eu vou virar o canto. Então, eu já dei sequência fazendo 2 correntes. E para virar o canto não tem segredo. Vamos fazer assim como fizemos do outro lado. Então, a partir do intervalo à frente, dou início a um bloco de 7 pontos altos. Após o bloco, faço 3 correntes. E já na lateral mais estreita, trabalho novamente 7 pontos altos. E bem, após virar do canto, agora basta seguir repetindo no restante da lateral mais estreita e mais comprida do outro lado as orientações que passei até aqui. Como vocês podem ver, tudo que eu trabalhar de um lado dessa peça, vou repetir igualzinho do outro. Então não tem segredo. Vou seguir trabalhando o restante da minha e venho dando continuidade. Então aqui estou completando a volta e vim mostrar mais uma vez para vocês. Bem, como orientei na volta anterior, vamos encerrar todas as voltas seguindo sempre uma mesma ideia. No caso dessa volta, vamos concluir o último bloco de 7 pontos altos. Então, faço o 6º ponto alto no intervalo do canto. E utilizo o ponto baixo e a primeira corrente como último ponto alto. Então, basta fechar a volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente. E assim está completo o último bloco e a volta. Até aqui está assim a peça, vamos trabalhar agora a 7ª volta. Após concluir o padrão inicial, vamos começar a lateral mais estreita, trabalhando um bloco com 11 pontos altos. Então, vou dar início trabalhando os 2 primeiros, ainda no intervalo do canto. Agora faço um ponto alto sobre cada ponto do bloco à frente. E agora finalizo o bloco fazendo mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Após os 11 pontos altos, faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, vamos pular o bloco de 3 pontos altos na base e a partir do intervalo à frente, vamos trabalhar mais um bloco com 11 pontos altos, seguindo a mesma orientação do anterior. Assim está completo o padrão da lateral mais estreita. E agora vamos virar o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, agora vamos trabalhar a lateral mais comprida. E ainda seguindo o mesmo padrão, inicio a lateral trabalhando mais um bloco com 11 pontos altos. Bem, aqui está, concluí o primeiro bloco de 11 pontos altos da lateral mais comprida.
E após cada bloco desses, nas laterais, vamos seguir fazendo 2 correntes. Depois das 2 correntes de separação, pulamos os blocos de 3 pontos altos e a partir do intervalo à frente repetimos mais um bloco com 11 pontos altos. E bem, aqui nessa volta nós vamos seguir trabalhando a lateral mais comprida com essa orientação. Vamos fazendo os blocos de 11 pontos altos, separados por 2 correntes. Eu ainda vou repetir esse padrão mais 2 vezes, até chegar aqui para virar o canto. Então, vou concluir a lateral e venho. Aqui está, trabalhando com o padrão que havia orientado, completei o restante da lateral. E bem, não tem segredo. Agora basta seguir trabalhando nas próximas 2 laterais, com as mesmas orientações que passei até aqui. Então, agora vou seguir trabalhando a volta com essas orientações e venho mais uma última vez encerrando a volta com vocês. Segui trabalhando com o padrão orientado e voltei para encerrarmos mais uma última vez a volta juntos. Então, aqui eu estou completando o meu último bloco com 11 pontos altos. Até aqui já trabalhei 9 dos 11 pontos. Então, vou trabalhar agora o 10º ponto, já no intervalo do canto. E como orientado nas voltas anteriores, vou utilizar o ponto baixo e a corrente como último ponto alto. Então, agora vou fechar a volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente. E assim está completo o nosso último bloco com 11 pontos altos. Também a volta. Bem, e até aqui já está bem visível o padrão que estamos trabalhando no corpo do nosso tapete. Nós estamos intercalando um padrão de voltas aqui na peça. E vamos seguir assim até o fim do corpo do tapete. Vamos seguir intercalando voltas com blocos de 11 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Já na volta de cima fazemos, sobre o bloco de base, um bloquinho com 7 pontos altos, e preenchemos os intervalos com blocos de 3 pontos altos, também separando sempre com 2 correntes. Na próxima volta, sobre o bloco de base, fazemos um bloquinho com 3 pontos altos, intercalando com um grupo de 7 pontos altos. E novamente voltamos a repetir o padrão. Para virar o canto, sempre vamos fazer 3 correntes, em todas as voltas. Bem, e vamos seguir repetindo esse padrão até a volta 12. Aqui estamos na volta de número 7, então ainda vamos trabalhar mais 5 voltas com esse padrão. E a volta de número 12 vai seguir o mesmo padrão da volta de número 6, fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, intercalando com os grupos de 7 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando a minha e venho conferindo com vocês como ficou. Bem, aqui está. Como vi orientado, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 voltas no corpo do tapete. Agora, dando continuidade, vamos trabalhar a volta de número 13. Bem, minha volta 13 vai ser uma volta toda fechada de pontos altos. E aqui na minha peça eu vou fazer ela com outra cor. Bem, então dando continuidade para trocar a cor, primeiramente, partindo aqui do ponto onde fechei a última volta do corpo, prendo mais um ponto baixíssimo, estendo bem a linha e corto. Bem, e após cortada, agora vou prender o barbante de outra cor aqui no cantinho oposto, para darmos continuidade ao trabalho. Para prender a linha, basta apenas puxar ela de trás para frente da peça e dar um nozinho, prendendo ela bem próxima a esse grupo de pontos altos. Após presa, agora vamos dar continuidade trabalhando da seguinte maneira. Laço e puxo a linha aqui para frente da peça e subo 4 correntes. E agora, após as 4 correntes, vamos dar continuidade trabalhando a lateral mais estreita.
Para começar, vamos trabalhar 2 pontos altos ainda no intervalo do canto, lembrando que eu já vou prendendo a ponta de linha por baixo dos pontos que eu for trabalhando. Depois desses 2 pontos altos, agora sobre o bloco à frente, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Após concluído esse padrão, agora vamos vir para o intervalo à frente. Em todos os intervalos de 2 correntes nas laterais, vamos prender sempre apenas um ponto alto. Agora, dando sequência sobre o bloquinho de 3 pontos altos, fazemos um ponto alto para cada ponto de base. No intervalo à frente, prendo um ponto alto. E agora vou seguindo com esse padrão. E bem, trabalhando com esse padrão, vamos fazer um total de 47 pontos altos na lateral mais estreita nessa volta. Então, agora eu vou continuar trabalhando a minha com essas orientações até chegar aqui para virar o canto e venho dando continuidade. Bem, e aqui eu estou completando a lateral. Agora, para finalizar, trabalho os últimos 2 pontos altos no intervalo do canto. Bem, e assim estão completos os 47 pontos altos da lateral. Agora, dando sequência, vamos virar o canto. Para virar o canto, fazemos 2 correntes. E depois das 2 correntes, agora vamos trabalhar o padrão na lateral mais comprida. E novamente, nessa lateral, vamos repetir as mesmas orientações que trabalhamos na outra. Então, inicio trabalhando 2 pontos altos, ainda no intervalo do canto. Sobre os pontos altos de base, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto. Agora, sigo preenchendo os intervalos com apenas um ponto alto. E seguimos repetindo o padrão. Seguindo com esse padrão, na lateral mais comprida, vamos trabalhar um total de 71 pontos altos até chegar para virar o canto novamente. Então, vou completar o restante da minha e venho dando continuidade com vocês. Completei o restante da lateral mais comprida com o padrão que havia orientado. E bem, não tem segredo para continuar trabalhando o restante dessa volta. Então, vou completar as próximas 2 laterais e venho encerrando a volta com vocês. Bem, aqui eu estou completando a volta e vim novamente mostrar que essa volta nós encerramos com o mesmo padrão das anteriores. Então, após esse último ponto alto que fizemos sobre o bloco de base, agora trabalho mais um ponto alto no intervalo. E agora vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando na segunda corrente. Então, utilizamos essas 2 primeiras correntes como nosso último ponto alto. Bem, e aqui está fechada a volta. Agora, novamente, vou trocar de linha. Então, prendo mais um ponto baixíssimo, estendo a linha
e corto. Após cortada, agora vou virar a peça e prender a linha de outra cor aqui no cantinho do outro lado. Bem, e após presa a linha da outra cor, vamos dar início à primeira volta do bico. Então, para começar, vou subir 2 correntes. Então, puxo a linha aqui para frente da peça e trabalho as correntinhas. E essas 2 correntes contam como o primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos ainda no intervalo do canto. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos no intervalo do canto. E agora, vou dar sequência fazendo uma corrente e vamos trabalhar a lateral mais estreita. Aqui vamos trabalhar da seguinte maneira. Pulamos o primeiro ponto alto de base e a partir do segundo vamos fazer um bloco com 9 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 9 pontos de base. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. E agora, dando continuidade, faço uma corrente, pulo o próximo ponto alto de base e no ponto à frente prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço uma corrente, pulo o próximo ponto alto na base e a partir do ponto à frente, vamos trabalhar mais um grupo de 9 pontos altos, seguindo a mesma orientação do anterior. E aqui está, após completar o segundo bloco de 9 pontos altos, sigo fazendo uma corrente, pulamos um ponto alto na base, no próximo prendo um ponto alto, depois do ponto alto faço uma corrente, pulo um ponto na base e a partir do ponto à frente repito o padrão, trabalhando mais 9 pontos altos. Bem, e é com esse padrão que vamos trabalhar a lateral. Eu vou repetir ainda mais uma vez essas orientações, totalizando 4 blocos de 9 pontos altos na lateral mais estreita. O último bloco vai terminar exatamente sobre o penúltimo ponto alto da lateral, restando o último ponto alto de base vazio. Então, vou completar o restante da lateral e venho dando continuidade. Trabalhei com o padrão que havia orientado e após o quarto bloco, agora vamos virar o canto. Bem, e dando continuidade, seguimos fazendo uma corrente e vamos vir trabalhar direto no intervalo do canto. Dentro dele, fazemos um bloco com 5 pontos altos. Após os 5 pontos altos, fazemos uma corrente e agora vamos trabalhar a lateral mais comprida. E nela vamos repetir as mesmas orientações que trabalhamos na lateral estreita. Então, pulo o primeiro ponto alto na base e a partir do segundo, dou início ao bloco com 9 pontos altos. Após completo o bloco, sigo fazendo uma corrente. Pulamos um ponto de base, no ponto à frente prendemos um ponto alto. Depois do ponto alto, fazemos uma corrente. Pulamos o próximo ponto de base e a partir do ponto à frente trabalho mais 9 pontos altos. E vamos seguindo com esse padrão.
Bem, e seguindo essas orientações, vamos trabalhar 6 blocos de 9 pontos altos na lateral mais comprida. Novamente, o último bloco vai terminar exatamente sobre o penúltimo ponto alto da lateral, estando o último ponto alto de base vazio. Então, vou seguir trabalhando os meus com essas orientações e assim que eu concluir, venho conferindo com vocês. Trabalhei como havia orientado e completei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 blocos de 9 pontos altos. E agora novamente vamos virar o canto. Então, fazemos uma corrente, 5 pontos altos no intervalo do canto. Após os 5 pontos altos, faço uma corrente. E agora sigo repetindo o padrão. Bem, e até aqui passei todas as orientações para concluir o restante da volta. Então, agora vou seguir trabalhando a minha e venho dando continuidade, encerrando a volta com vocês. Segui trabalhando com o padrão que havia orientado e agora vamos encerrar juntos a volta. Após o último bloco de 9 pontos altos, fazemos uma corrente. E agora vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo, na segunda corrente que fizemos para iniciar. E assim está fechada a volta. E partindo de onde fechamos a volta, vamos dar início à próxima, subindo 3 correntes. As 2 primeiras correntes equivalem ao nosso primeiro ponto alto, enquanto a terceira é uma corrente de separação. Agora venho para o segundo ponto alto do bloco e sobre ele vou prender um ponto alto. Depois desse ponto alto, eu faço uma corrente. Agora, no terceiro ponto alto do grupo, vamos trabalhar um ponto V. Então, vou fazer um ponto alto. Depois do ponto alto, faço uma corrente. E ainda no mesmo ponto de base, prendo mais um ponto alto. E aqui completamos o nosso ponto V. Dando sequência, faço mais uma corrente. Sobre o quarto ponto alto do grupo, prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais uma corrente. E agora, sobre o quinto ponto alto de base, vamos prender apenas um ponto alto. Bem, e é com esse padrão que trabalhamos sobre os motivos do canto aqui nessa volta. Dando continuidade, após virar o canto, faço uma corrente. E depois dessa corrente, vamos trabalhar a lateral mais estreita. E aqui vamos fazer da seguinte maneira. Sobre os blocos de 9 pontos altos, vamos pular o primeiro ponto do grupo e, a partir do segundo, vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até completar 7 pontos altos. Após concluir os 7 pontos altos, agora faço uma corrente. Depois dessa corrente, eu vou pular o último ponto alto do grupo, a corrente à frente, e vir trabalhar sobre esse ponto alto aqui no intervalo. Sobre ele, vou fazer um grupo com 4 pontos altos, todos trabalhados aqui no mesmo ponto. Após os 4 pontos altos, seguimos fazendo uma corrente. E vamos vir trabalhar sobre o próximo bloco com 9 pontos altos na base. Sobre ele, vamos repetir o mesmo padrão do bloco anterior.
Pulamos o primeiro ponto e a partir do segundo fazemos 7 pontos altos. Sempre após os 7 pontos altos, faço uma corrente e vindo direto sobre esse ponto alto aqui que está sozinho, fazemos 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fazemos sempre uma corrente. E sobre o próximo bloco de base, repetimos o padrão. Bem, e é com esse padrão que trabalhamos as laterais aqui nessa volta. Eu vou fazer mais uma vez o motivo aqui na lateral mais estreita e venho virando o canto com vocês. E completo o padrão da lateral mais estreita, agora vamos virar o canto. Após esse último bloco com 7 pontos altos, fazemos uma corrente e agora vamos repetir sobre os 5 pontos altos do canto o mesmo padrão que fizemos para iniciar. Então, sobre o primeiro ponto alto, prendo um ponto alto, faço uma corrente, no ponto alto à frente prendo mais um ponto alto, novamente faço uma corrente, e agora sobre o terceiro ponto do bloco, faço um ponto V, fazendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Depois do ponto V, vou repetir novamente o padrão que trabalhei sobre os 2 primeiros pontos do bloco. Então, faço uma corrente. Sobre esse próximo ponto alto, prendo apenas um ponto alto. Novamente, uma corrente. E sobre o último ponto, prendo mais um ponto alto. Bem, e ficou assim o padrão do canto. Agora, dando sequência, fazemos uma corrente e vamos repetir na lateral mais comprida o mesmo padrão que trabalhamos anteriormente. Então, pulo o primeiro ponto alto desse bloco à frente, a partir do segundo faço 7 pontos altos. Após os 7 pontos altos, fazemos uma corrente. Sobre esse ponto alto que está sozinho, trabalhamos 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fazemos uma corrente. E seguimos repetindo pelo restante da lateral esse mesmo padrão. Completei a lateral mais comprida com o padrão que havia orientado. E bem, esse é todo o padrão que vamos utilizar para completar o restante dessa volta. Então, vou fazer a minha e venho encerrando a volta e dando continuidade com vocês. Trabalhei o restante da volta com as orientações que havia passado. E agora vamos encerrar. Após os últimos 7 pontos altos, fazemos uma corrente. E encerramos fechando a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na segunda corrente que fizemos para iniciar. E assim está fechada a volta. Agora, dando início à próxima volta, partindo do ponto onde fechamos a volta anterior, subimos 3 correntes. Novamente, as 2 primeiras correntes equivalem ao primeiro ponto alto e a terceira corrente, uma corrente de separação. Agora, vamos vir no intervalo à frente, nele prendemos um ponto alto. Depois do ponto alto, fazemos uma corrente. E agora, no próximo intervalo, prendo mais um ponto alto. Após o ponto alto, faço uma corrente.
E agora chegamos aqui sobre o ponto V. Aqui dentro do intervalo, vamos trabalhar mais um ponto V, fazendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Bem, após completar o ponto V, agora vamos dar continuidade fazendo mais uma corrente, vindo no próximo intervalo prendendo um ponto alto. Depois do ponto alto, fazemos mais uma corrente. No próximo intervalo, prendemos mais um ponto alto. E agora, para finalizar o padrão do canto, vamos fazer mais uma corrente e prender um ponto alto aqui sobre o último ponto alto de base. Bem, e é assim que vamos trabalhar os 4 cantos aqui nessa volta. Agora, dando continuidade, a lateral mais estreita, vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois do último ponto alto, faço uma corrente. E sobre esse bloco com 7 pontos altos, vamos pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo, vamos fazer 5 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Após completar os 5 pontos altos, faço uma corrente e vamos vir trabalhar direto sobre o bloquinho de 4 pontos altos na base. Sobre ele, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, separando sempre um ponto do outro com uma corrente. Então, venho sobre os pontos altos, prendo um ponto alto, faço uma corrente e vou seguindo assim. Concluído esse padrão, seguimos fazendo uma corrente e sobre o próximo bloco de base, trabalho novamente 5 pontos altos. Sempre após os 5 pontos altos, fazemos uma corrente e sobre o bloco de 4 pontos altos, novamente repetimos o padrão que trabalhamos anteriormente. E após concluído o padrão, fazemos uma corrente e seguimos no restante da lateral, trabalhando com esse padrão. Bem, e é com esse padrão que trabalhamos as laterais nessa volta. Após o último bloco de 5 pontos altos, agora vamos virar o canto. Depois do bloquinho, seguimos fazendo uma corrente. Vamos pular o último ponto alto do grupo e a corrente. E sobre o primeiro ponto alto do padrão do canto, prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço uma corrente de separação e vou vir no intervalo à frente, nele prendo mais um ponto alto. Sempre após cada ponto alto, fazemos uma corrente e no próximo intervalo prendo o terceiro ponto alto. Bem, após trabalhar esses 3 pontos altos, encontramos aqui na base o ponto V. Dentro dele eu vou trabalhar mais um ponto V. Depois desse último ponto alto, faço uma corrente e no intervalinho do ponto V prendo mais um ponto V. Após concluído o ponto V, sigo fazendo uma corrente, venho no próximo intervalo e nele prendo um ponto alto.
faço uma corrente. No próximo intervalo, prendo mais um ponto alto. E agora finalizo fazendo uma corrente e prendendo um ponto alto sobre o último ponto alto aqui da base. Após concluir o padrão para virar o canto, seguimos fazendo uma corrente. E agora, na lateral mais comprida, sigo repetindo as orientações que passei anteriormente. Bem, completei a lateral mais comprida com o padrão que havia passado. E bem, agora não tem segredo para continuar trabalhando o restante dessa volta. Basta apenas seguir repetindo as orientações que passei até aqui nas próximas laterais. Então, agora eu vou concluir a minha e venho dando continuidade. Bem, e aqui eu estou completando a volta. E agora, para encerrar, após esse último bloco com 5 pontos altos, vamos dar sequência fazendo uma corrente. E agora basta fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na segunda corrente que fizemos. E assim está fechada a volta. Agora, dando início à penúltima volta do tapete, subimos 3 correntes. Como sempre, as 2 primeiras correntes equivalem a um ponto alto e a terceira uma correntinha de separação. Agora, dando continuidade, vamos seguir nesses próximos 3 intervalos do canto, preenchendo eles com um ponto alto, separando sempre um ponto do outro com uma corrente. Então, venho no intervalo, prendo um ponto alto, e depois do ponto alto faço uma corrente. Eu vou repetir esse padrão nesses próximos 2 intervalos aqui de base. Bem, como havia orientado, preenchi os 3 intervalos com um ponto alto em cada. E agora encontramos aqui na base o ponto V. Bem, então, após esse último ponto alto, faço uma corrente. E agora, vindo direto aqui no ponto V, vou trabalhar no intervalo de correntes mais um ponto V, com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Após concluir o ponto V, seguimos fazendo uma corrente e, novamente, vamos preencher os próximos 3 intervalos na base com um ponto alto em cada, separando sempre um ponto do outro com uma corrente. Após o terceiro ponto alto, novamente vamos fazer uma corrente e finalizar o padrão do canto prendendo um ponto alto sobre o último ponto alto na base. Bem, e é com esse padrão que vamos virar os 4 cantos nessa volta. Após concluir esse padrão, fazemos uma corrente e vamos ir trabalhar sobre o bloco de 5 pontos altos à frente. Sobre ele novamente vou pular o primeiro ponto de base e a partir do segundo vou fazer um bloco com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos do grupo. Após completar o bloquinho de 3 pontos altos, sigo fazendo uma corrente. Vou pular o último ponto alto na base e vir trabalhar sobre esses 4 pontos altos à frente. Então, sobre o primeiro, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente.
E agora eu vou seguir preenchendo esses próximos 3 intervalos com um ponto alto em cada, separando sempre um ponto do outro com uma corrente. Bem, após trabalhar o último ponto alto no intervalo, fiz um total de 4 pontos altos até aqui. Agora, para finalizar, vou fazer uma corrente e finalizo o padrão prendendo mais um ponto alto sobre o último ponto alto na base. Bem, e é com esse padrão que vamos trabalhar o intervalo entre um bloco e outro nessa volta. Após concluir, fazemos uma corrente e sobre o bloco à frente repetimos o padrão, pulando o primeiro ponto e a partir do segundo fazendo um bloquinho com 3 pontos altos. Após cada bloquinho, faço uma corrente. Novamente, repito o padrão de separação. E após completar esse padrão, faço uma corrente. E agora vou seguir completando o restante da lateral com essas orientações. Bem, e esse é o padrão que vamos trabalhar nas laterais dessa volta. Agora, dando continuidade, vamos virar o canto. Então, após o último bloquinho de 3 pontos altos, fazemos uma corrente e vamos repetir o padrão que fizemos para iniciar. Então, venho no próximo ponto alto, aqui no canto, prendo um ponto alto. Depois do ponto alto, faço uma corrente. E agora vou preencher os próximos 3 intervalos, fazendo um ponto alto em cada, separando sempre um ponto do outro com uma corrente. Agora, dando continuidade, depois desse último ponto alto que fiz no intervalo, faço uma corrente e na base, encontrando um ponto V, repetimos. Aqui na corrente, mais um ponto V. Após concluir o ponto V, fazemos uma corrente. Agora, dando continuidade, venho nos próximos 3 intervalos, preenchendo cada um deles com um ponto alto separado sempre por uma corrente. E agora, para finalizarmos o canto, fazemos uma corrente e prendo um ponto alto sobre o último ponto na base. Após concluído o padrão do canto, faço uma corrente e vou seguir agora na lateral mais comprida, repetindo as mesmas orientações que trabalhamos juntos anteriormente. Bem, e aqui eu completei todo o restante da lateral mais comprida com as orientações que havia passado. E bem, esse é todo o padrão que vamos utilizar para completar o restante da volta. Então, agora eu vou seguir trabalhando a minha e venho, encerrando a volta e trabalhando a última volta da peça com vocês. Completei o restante da volta com o padrão que havia orientado e após o último bloquinho de 3 pontos altos, agora vamos encerrar. Então, eu sigo fazendo uma corrente e vou fechar a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente. E aqui está fechada a volta. Agora, vamos dar início à última volta do tapete. Então, para começar, subo 4 correntes. Depois das 4 correntes, voltamos na segunda corrente e vamos atravessar a agulha pegando por baixo de 2 linhas. Dessa forma aqui.
Agora laço e puxo a linha. Novamente laço a linha e retiro as duas laçadas de uma vez. E aqui é como se eu tivesse trabalhado um ponto alto com picô. E esse é o primeiro de um grupo com 12 pontos altos com picô que vamos trabalhar sobre o motivo do canto. Então, dando sequência, agora vou vir para o intervalo à frente, nele vou prender um ponto alto, subir duas correntes e atravessar a agulha por baixo dessa linha no topo do ponto alto e dessa linha no corpo do ponto. Agora puxo a linha e retiro as duas laçadas de uma vez. Aqui eu trabalhei o segundo ponto alto com picô. E bem, agora eu vou seguir com esse padrão, trabalhando os pontos altos com picô nos intervalos, até chegar nesse intervalo antes do ponto V, totalizando até ali um total de 5 pontos altos com picô. Vou seguir fazendo os meus e venho conferindo com vocês. Como havia orientado, fiz os 5 primeiros pontos altos com picô e encontrei aqui na base o ponto V. Sobre ele vamos seguir da seguinte maneira. Eu vou trabalhar um ponto alto com picô sobre o próximo ponto alto. Trabalhando aqui assim o sexto ponto alto com picô. Agora faço o sétimo ponto alto no intervalo à frente. E agora trabalho o oitavo ponto alto com picô sobre o próximo ponto alto na base. Bem, e após completar os 8 primeiros pontos altos com picô, agora vamos dar continuidade novamente, trabalhando os próximos 4 dentro dos intervalos na base. Então, dentro de cada um desses próximos 4 intervalos que tenho, vou fazendo um ponto alto com picô para cada um deles. Bem, então completei o padrão, seguindo as orientações que havia passado, e agora vamos conferir a quantidade de pontos altos com picô. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos com picô, seguindo essas orientações. Agora, para completar o padrão, para virar o canto, vamos prender apenas um ponto alto sobre esse último ponto alto na base. E trabalhando esse último ponto alto, completamos o padrão para virar o canto. Bem, então aqui está na mesa para vocês verem como fica completo o padrão. Agora, dando continuidade, vamos trabalhar a lateral mais estreita. Após o último ponto alto que trabalhamos no canto, agora seguimos sem fazer nenhuma corrente. Vamos vir direto para o bloquinho de 3 pontos altos à frente. Sobre ele eu vou prender um ponto baixo aqui no segundo ponto do bloco. Bem, e após prender o ponto baixo novamente, sem fazer corrente, vamos vir trabalhar sobre esses 5 pontos altos à frente. Novamente vamos seguir trabalhando pontos altos com picô sobre eles. Então, inicio vindo nesse primeiro ponto alto, sobre ele prendo um ponto alto com picô. E bem, esse é o primeiro ponto alto com picô de um grupo com 6 que vamos trabalhar aqui. Agora, seguindo, dentro dos próximos 2 intervalos, prendemos um ponto alto com picô em cada um deles.
totalizando assim 3 pontos altos com picô. Como orientei e trabalhei os 3 primeiros pontos altos com picô, agora eu vou prender o quarto sobre o próximo ponto alto na base. Depois do quarto ponto alto com picô, agora novamente vamos fazer mais 2 pontos altos com picô, vindo aqui em cada um dos próximos 2 intervalos na base. Bem, e seguindo as orientações que havia passado, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos com picô. Agora, para finalizar esse bloco, venho sobre o último ponto alto na base e prendo apenas um ponto alto. Bem, e até aqui está assim o padrão. Agora, dando sequência novamente, sem fazer nenhuma corrente, vamos vir direto para o bloco de 3 pontos altos à frente e prendemos um ponto baixo sobre o segundo ponto alto do bloco. Depois do ponto baixo, seguimos repetindo novamente a mesma orientação que acabei de trabalhar com vocês no vídeo. Após concluir o padrão, seguimos sempre para o bloquinho de 3 pontos altos, prendemos um ponto baixo no segundo ponto. E repito ainda mais uma vez esse padrão na lateral mais estreita. Bem, assim está o padrão da lateral mais estreita e agora novamente vamos virar o canto. Então, vou trabalhar mais uma vez com vocês o padrão para virar o canto. Então, lembrando que vamos trabalhar 12 pontos altos com picô. O primeiro fazemos sobre o primeiro ponto alto do canto. Agora, sigo trabalhando um ponto alto com picô dentro de cada um dos próximos 4 intervalos na base. Após trabalhar os 5 primeiros pontos altos com picô, encontramos o ponto V. Sobre ele trabalhamos da seguinte maneira. Fazemos o sexto ponto alto com picô sobre o próximo ponto na base. No intervalo, trabalho o sétimo ponto alto com picô. E faço o oitavo sobre o próximo ponto alto. Após completos esses primeiros 8 pontos altos com picô, agora sigo trabalhando mais um ponto alto com picô dentro de cada um dos próximos 4 intervalos, completando assim os 12 pontos altos com picô como havia orientado. Aqui está, concluí os 12 pontos altos com picô e para finalizar o padrão do canto, trabalho mais um ponto alto sobre o último ponto alto na base. Bem, após virar do canto, agora seguimos trabalhando na lateral mais comprida
com as mesmas orientações que passei anteriormente para vocês. Então, seguimos, prendendo um ponto baixo no segundo ponto alto de cada um desses grupos de 3 pontos altos. E à frente repetimos o padrão, trabalhando o grupinho de 6 pontos altos com picô e mais um ponto alto. Após completo esse padrão, agora basta seguir dando continuidade no restante da lateral, repetindo essas orientações. Bem, trabalhei a lateral mais comprida com as orientações que havia passado. E bem, agora não tem segredo para completar o restante da volta. Basta apenas seguir repetindo as orientações que trabalhamos até aqui. Então, vou seguir trabalhando a minha e venho fechando a volta e encerrando a peça com vocês. Bem, aqui está, segui trabalhando o restante da volta com as orientações que havia passado e agora vou encerrar. Bem, e após o último ponto baixo aqui na lateral mais comprida, encontramos o padrão do canto. Para fechar a volta é muito simples. Basta encontrar o primeiro ponto alto com picô que trabalhamos e vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo, prendendo aqui na base do ponto picô. Então, não prenda aqui nas correntes que formam esse primeiro ponto alto, sim aqui na base do ponto picô. Então, atravesso a agulha aqui pelo meio, vou puxar a linha e fechar um ponto baixíssimo. Bem, e após fechado o ponto baixíssimo, está completa a volta. Agora, para encerrar a peça, novamente, vou prender mais um ponto baixíssimo. Agora eu puxo o topo do ponto picô para frente para ele não ficar preso sobre esse ponto que estou prendendo. Vou apertar bem esse ponto e estender a linha. Agora basta cortar. E após cortada, agora basta apenas arrematar a ponta de linha, prendendo ela aqui pelo avesso da peça. E após arrematadas as pontas de linha, agora basta estender o trabalho. Comece sempre acertando os pontos aqui no centro do corpo da peça e depois venha para o bico. Segure a base do bico e vai estendendo cada um dos pontos picô levemente para fora, por toda a volta do trabalho. E após arrematadas as linhas e estendida, está completo mais esse trabalho. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar seu comentário. É muito importante para mim saber sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre minha videoaula. Se você puder também, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que vai aparecer aqui na tela. Se você se interessar, estou deixando aqui mais sugestões de passo a passo para você. Basta apenas clicar nas imagens que você é levada aos vídeos. Muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.